que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João escreveu o seu evangelho para mostrar-nos que Jesus é o Filho de Deus. O capítulo de número 3 precisa de uma atenção, porque nós somos tendenciosos em isolarmos somente o versículo 16. Mas para nós entendermos o versículo 16, nós temos que conhecer inicialmente o capítulo 3 de João. A Bíblia nos diz no capítulo 3, no versículo de número 1, que havia um homem em Israel chamado Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos era o príncipe dos judeus. A Bíblia também diz que este homem era perito na lei. Este homem tinha uma posição ilustre no cenário de Israel. Entretanto, a Bíblia diz que Nicodemos queria conhecer Jesus. E durante o período da noite, a Bíblia nos diz que Nicodemos foi ter um encontro com Jesus. E o que me chama a atenção é que há um contraste muito grande entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era pecador e Jesus é o Santo de Deus. Nicodemos era príncipe dos judeus. Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nicodemos estudava a palavra. Jesus é a própria palavra de Deus. Nicodemos procurava um caminho. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, muito maior do que Nicodemos, estava ali para ouvi-lo. E Nicodemos reconheceu a autoridade de Jesus. Nicodemos disse que Jesus veio de Deus, porque as coisas que Jesus fazia pertencia somente a Deus. Na verdade, Nicodemos queria ser elogiado por Jesus, porque todo ser humano gosta de elogios, todo ser humano gosta de reconhecimento, todo ser humano gosta aonde as pessoas lançam prestígio sobre a pessoa. Mas Jesus não elogiou Nicodemos. Apesar de Nicodemos queria saber quem era Jesus e o que Jesus fazia, Jesus não falou quem era e nem aquilo que ele fazia. Entretanto, Jesus disse para Nicodemos: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não compreendia a linguagem espiritual de Jesus. Nicodemos pensava que Jesus estava se referindo ao nascimento natural, ao nascimento físico. Entretanto, Jesus estava na terra, mas falava das coisas do céu. Jesus estava no mundo físico, entretanto falava de coisas espirituais. Jesus não estava se referindo ao nascimento terreno,
mas ao nascimento espiritual. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus continua o seu discurso dizendo para Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você que está me ouvindo agora, eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração. No mundo você tem valor por aquilo que você é e por aquilo que você faz, mas para Deus o teu valor está se você já nasceu de novo. Aí fora você tem valor por aquilo que você tem, pelo patrimônio que você possui, pelo salário que você ganha. Mas para Deus o que vale é se você já nasceu de novo, é se você já nasceu da água e do Espírito. É isto que vale para Deus. Você pode ter status, você pode ter um bom salário, mas a pergunta que não quer calar é esta: se a morte batesse agora na porta do teu coração, o que é que você levaria desta terra? Se a morte batesse agora de cara com você, o que é que você levaria para a sepultura? Eu te garanto que você não levaria a sua casa, você não levaria o seu emprego, você não levaria as suas formações acadêmicas, você não levaria as suas conquistas pessoais. E é por isso que a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque a verdadeira vida não começa aqui. A verdadeira vida começa após a morte. Nicodemos tinha tudo da terra, mas ainda não tinha o tesouro do céu. Nicodemos era detentor de todo o conhecimento de sua época, entretanto ainda não conhecia a verdade que é Cristo Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é uma religião, a verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. A verdade não está em uma pessoa política, a verdade está no Filho de Deus. A verdade absoluta não está nas filosofias, não está nos sofismas, não está no discurso da ONU. A verdadeira verdade absoluta está na palavra de Deus. É esta palavra que liberta o homem de seus pecados. É esta palavra que liberta o homem das suas mazelas psicológicas. É esta palavra que liberta-te da depressão. É esta palavra que te liberta da síndrome do pânico. É esta palavra que levanta a tua autoestima. É esta palavra que revigora e que refrigera a tua alma. A palavra de Deus é a verdade. E Nicodemos teve um encontro com a verdade. E aproveitando o ensejo, Jesus continua o seu discurso. E Jesus aproveita para falar
sobre o contexto de João 3,16. João 3,16 faz parte do contexto do capítulo 3, através de uma conversa, um diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Jesus então aproveitou o ensejo para lembrar-lhe do capítulo 21 do livro de Números, aonde neste episódio bíblico, quando o povo de Israel estava no deserto, irmão Dalivan, eles começaram a murmurar de Deus. Eles começaram a falar contra Moisés, começaram a reclamar do maná, começaram a murmurar da comida, e disseram para Moisés: a gente já está enjoado deste pão. No deserto não tem água, no deserto não tem comida. E por conseguinte, Deus, vendo a murmuração do seu povo, Deus então enviou serpentes venenosas, e o seu povo foi punido com aquelas serpentes. Muitas pessoas caíram no deserto, muitas pessoas morreram no deserto, pereceram no deserto. E o povo chegou até Moisés e disse: Moisés, nós pecamos contra o Senhor e contra ti. Portanto, ora ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós. Ore ao Senhor para que Ele tenha compaixão de nós. E a Bíblia diz que Deus disse para Moisés: Moisés, faça uma réplica de uma serpente e pendure ela em um poste. E a Bíblia diz que Moisés fez uma serpente de bronze. E Deus disse para Moisés: todo aquele que olhar para a serpente de bronze, este será curado, este será salvo. E é aqui que começa o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A gente prega que de tal maneira é a profundeza do amor de Deus. É bem verdade. O amor de Deus é profundo, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é imensurável. Entretanto, a priori, a expressão de tal maneira, na verdade é uma comparação, na verdade é um paralelo, porque a palavra de tal maneira quer dizer que assim como Deus teve misericórdia do seu povo no deserto, teve misericórdia do seu povo quando pecou contra ele, teve misericórdia do seu povo a um ponto de algo ser levantado em um poste, e todo aquele que olhasse para aquela serpente seria salva. Jesus está fazendo uma comparação. Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa também que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, não padeça, mas tenha a vida eterna. Você que me ouve nesta noite, a melhor mensagem da Bíblia é a pregação sobre o amor de Deus. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. O amor de Deus não é racista. O amor de Deus é um amor universal. O amor de Deus engloba todas as classes sociais, todas as pessoas, seja rico, seja pobre,
seja negro, seja branco, seja índio, o amor de Deus é derramado nesta terra por toda a humanidade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2, versículo 11: porque Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus ama o mundo de tal maneira, Deus mostrou o seu amor a uma humanidade que não merecia ser amada por Deus. Deus revelou o seu amor para pessoas que blasfemam contra Ele. Deus revelou a sua graça para pessoas que zombam do próprio Deus. Deus revelou o seu amor para pessoas que viraram as costas para Ele. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Deus ama a humanidade, entretanto boa parte das pessoas não amam a Deus. Boa parte das pessoas viraram as costas para Deus, trocaram o Deus único e verdadeiro, o Criador de todas as coisas, por meras criaturas feitas pelas mãos humanas. Trocaram o Deus Criador do universo pela ciência ateísta. Trocaram o Criador do universo por teorias evolucionistas que ensinam que esse universo derivou-se de uma grande explosão. Trocaram o Criador dos céus e da terra por discursos humanistas que não comprovam nada da existência humana. Trocaram a verdade de Deus por coisas que foram criadas e formadas pelo homem. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor Deus ainda fala na terra, e a mensagem de Deus é essa: o amor de Deus revela o seu caráter. O amor de Deus revela a sua existência. Talvez você diga: irmão, eu não acredito em Deus, eu não acredito que Deus existe. Se Deus existisse, por que tantas coisas ruins no mundo? Se Deus existisse, por que tantas catástrofes do mundo? Se Deus existe, por que tantas guerras do mundo? Se Deus existe, por que tanta fome e doenças no mundo? Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz que a criação revela a existência de Deus. A criação revela que existe um Criador, um poder superior que criou todas as coisas. A Terra está numa posição no sistema solar. Na ordem planetária ocupa a terceira posição. Os cientistas dizem que se a Terra fosse mais próxima do Sol, ninguém iria sobreviver por causa do calor. Se a Terra fosse mais distante do Sol, ninguém iria sobreviver por causa do frio. Existe alguém que colocou o planeta Terra nesta posição, e esse alguém que fez isso se chama o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas. Se você juntar todas as veias que tem no teu corpo, todas as artérias, dá quilômetros. Só quem pode fazer isso é Deus. Só quem pode ter feito o ser humano é Deus.
Quem fez as estrelas foi Deus. Quem fez o sol foi Deus. Quem fez esta lua foi Deus. Quem fez as nuvens foi Deus. Quem fez a vegetação foi Deus. Quem fez a atmosfera foi o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem criou este vento que você respira foi Deus. Quem criou o oxigênio foi Deus. Quem criou as águas foi Deus. E aqui está a maior prova do amor de Deus. Ele fez o homem como a coroa de sua criação. O ser humano é o único ser na terra que tem intelectualidade. O ser humano é o único ser na terra que tem sentimentos, que tem raciocínio. Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus colocou dentro de você uma alma e um espírito. A alma, a sede das emoções. O espírito nos interliga com Deus. As pessoas falam, Deus não existe. Mas se você tivesse em um avião caindo, a primeira coisa que você iria se lembrar era de Deus. As pessoas negam a Deus, mas quando estão diante de um assaltante com o revólver apontado, começam a orar: Deus, me livra do perigo. Deixa eu te dizer uma coisa: a alma do ser humano clama por Deus. O espírito do ser humano clama pelo Criador. Sabe por que o teu espírito clama por Deus? Porque o teu espírito vem de Deus. A tua alma veio de Deus. É por isso que quando a coisa aperta, você vai recorrer para quem? Vai recorrer para Deus. Você vai pedir proteção. Você vai pedir que a mão de Deus te guarde, que a mão de Deus te proteja. Escute isso que eu vou dizer. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que está me ouvindo agora, que um dia já serviu a Deus e hoje encontra-se afastado dos caminhos do Senhor, eu tenho uma boa notícia para você. Nada pode te separar do amor de Deus. Nem a profundeza, nem a altura, nem os principados, nem as potestades, nem os anjos, nem os dominadores, nem os governantes do mundo podem te separar do amor de Deus. Deus ainda te ama do mesmo jeito. Jesus te ama do mesmo jeito. Deus tem um plano de salvação para a sua vida. Escute isso que eu estou dizendo. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Eu quero perguntar para você: você teria coragem de dar o seu filho para morrer por alguém? Você teria coragem de sacrificar o seu filho para morrer por pessoas que não merecem? Mas eu quero te dizer que Deus se dispôs a entregar o seu Filho unigênito, o seu Filho que não foi criado, porque o Filho é eterno, mas o seu Filho que foi gerado e concebido pelo Espírito Santo. Jesus entregou o seu Filho para morrer por mim e por você. Portanto, nesta noite, eu quero convidar você para refletir. Eu quero convidar você para pensar.
nesta palavra que está sendo pregada nesta noite. Neste momento, eu quero orar pela sua vida. Eu convido os irmãos para nós ficarmos de pé, para nós orarmos neste momento, apresentar esta praça pública, apresentar todas as pessoas, amém, apresentar todas estas vidas que estão circulando esta praça. Você que deseja uma oração, ou melhor dizendo, você que quer entregar a sua vida a Jesus, eu te convido nesta noite, saia de onde você está, e nós queremos apresentar a tua vida diante de Deus. Não resista ao convite da graça, não resista ao convite de Jesus esta noite, porque Deus é Deus de oportunidades, e Deus está te dando uma grande oportunidade nesta noite. Aonde você está, aonde você esteja, você que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, coloque a sua mão no seu coração, e neste momento comece a falar com Deus. Neste momento comece a falar com o Senhor Jesus. E a oportunidade está aberta ainda para quem quiser receber esta oração. Talvez você que está nos escutando, você está com vergonha, mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Vamos orar neste momento, igreja. Quer ser a senhora? Eles? Vamos unir forças, aproveitar o ensejo, orar por ele, e ora também por todas as pessoas que estão transitando aqui. Amém. Ele não quer confessar Jesus. Ele é crente. Estou convertido já. O senhor quer receber uma oração? Quer receber? Chega até aqui em nome de Jesus. Quer ficar de pé ou quer ver? Então vamos orar pelo irmão Rubens, pelo irmão Bendito Deus, eterno Pai, estão aqui, Senhor, estes dois homens, o irmão Rubens e o nosso querido irmão também que está aqui, Senhor. Deus eterno, eu te peço que o Senhor continue com tuas mãos estendidas sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus servos. Senhor, tu conheces o coração de cada um deles. Tu conheces, Senhor, a estrutura física de cada um deles. Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, eu ministro sobre a vida deste homem, Senhor, que todo mal no organismo dele seja repreendido em nome de Jesus. Deus, com tua mão saradora, com tua mão que sara, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço
Espírito Santo, toca no corpo deste homem, Senhor. Toca no estômago dele, Senhor. Que o Senhor venha restaurar a sua saúde. Que o Senhor Deus eterno venha reformar os tecidos. Que o Senhor venha renovar o organismo. Que o Senhor venha renovar o sistema intestinal deste homem. Que o Senhor venha curá-lo de todo mal. Que o Senhor venha, Deus eterno, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder, Senhor, da tua palavra, Pai. Que o Senhor venha restituir a saúde deste homem, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, seja com teu servo Rubens. Senhor, guarde o coração deste homem. Guarda a família deste homem. Guarda a sua casa. Guarda a sua parentela. Senhor Deus, que o Senhor possa repreender todo o mal contra a vida dele. Lança por terra, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem planejado contra a sua vida, contra a sua trajetória nesta terra, contra a sua vida, Senhor, neste lugar. O teu filho ouviu a tua palavra e foi edificado, Senhor, pela tua graça e pela pregação do Evangelho. Eu quero te apresentar todas as pessoas desta praça pública, todos os trabalhadores, comerciantes, todos os praticantes de atividade física, que sejam alcançados pelo Evangelho, que sejam alcançados pela graça, que sejam, Deus, abençoados pela tua palavra, em o nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, estas famílias que estão aqui nesta noite. Abençoa as crianças que estão aqui nesta praça pública. Abençoa todos, Senhor Deus, que querem receber oração. Abençoe, Deus eterno, a todos que estão trabalhando, livrando do mal, livrando do homem perverso, livrando do assaltante, livrando do homem roubador, Senhor. E assim continue abençoando este trabalho. Continue manifestando a tua graça, em o nome de Jesus Cristo. Assim nós te pedimos e por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.